Visionária Esportes. Fala minha gente, bom dia, graça e paz, aqui é Manuel Rodrigues, chegando com mais uma edição do Visionário Esportes, nesta quarta-feira, dia 10 de setembro de 2025. Vamos à palavra do dia, que está em Romanos capítulo 12, versículo 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. O segredo da vitória está em manter a esperança, ter paciência nos momentos difíceis e nunca deixar de orar. É assim que Deus fortalece os nossos passos. Você também pode ouvir a reprise do programa de hoje às 6 horas, 18 horas aqui na programação. E também nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora da cidade de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM e ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná. Fique ligado, porque depois do intervalo a gente começa a girar as principais notícias do futebol nacional e internacional. Visionária Esportes. Voltamos com Visionário Esportes aqui. Antes do nosso placarzão, deixa eu dar um recado aqui, tá? Não teremos programa na quinta e na sexta, tá? Então, quinta e sexta não teremos programa, em virtude de nós estarmos fazendo a cobertura da Expo Cristã. Exatamente, estaremos em São Paulo fazendo a cobertura da Expo Cristã e também não teremos programa na terça e na quarta, tá? Da próxima semana. Então, quinta, sexta, terça e quarta. Na segunda, normal, tá? Então, vamos trazer um placarzão com todos os resultados, futebol brasileiro, futebol europeu, etc. Na segunda, programa normal, tá, gente? Então, amanhã e sexta não teremos e terça e quarta da próxima semana também não teremos por conta da nossa cobertura na Expo Cristã. Bom, vamos seguir aqui então. Vamos pro placarzão da Visionária Esportes e começamos aqui com as eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul que foram finalizadas e começamos com o jogo Bolívia e Brasil com o nosso amigo Nilber Ferreira. Fala aí, Nilber! Alô, amigos do esporte, seleção brasileira comandada por Carlos Ancelotti. Brasil! Jogou contra a Bolívia no estádio El Alto mesmo. Eu não entendi o que ele falou. Ontem, às 20h30, nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Estados Unidos, México, Canadá. Bola rolando, o time brasileiro sentiu altitude de 4.100 metros e fica difícil produzir nessas condições. Além disso, teve outro adversário, uma péssima arbitragem, um pênalti assinalado contra o Brasil, marcado por Miguelito, único gol da partida, jogador do América de Minas Gerais. Com este resultado, a Bolívia tem o direito de disputar a repescagem jogando com uma equipe da Oceania, jogos de ida e volta. A última rodada das eliminatórias, a classificação ficou assim: Argentina em primeiro, 38, Equador segundo com 29, Colômbia terceiro com 28, Uruguai quarto com 28, Brasil quinto também com 28, perdendo no saldo. Se fosse o modelo FIFA antigo, Brasil estaria na repescagem. Sexto colocado, Paraguai com 28 e sétimo colocado, a Bolívia com 20. Eliminados da Copa, Venezuela, Peru e o Sport das eliminatórias. Xixixi, lelele. Raio-X do Brasil, 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. A sua pior participação em eliminatórias. Agora é se refazer e se preparar para ano que vem, 2026, trazer o Hexa. Será? Como é que é? É isso aí, meus amigos. Nilber Ferreira, para a Visionária Esportes. Brasil! Valeu, Nilber! Muito obrigado aí pelas informações aí do jogo Bolívia e Brasil. Ele também deu a classificação final das eliminatórias, né? Vamos apenas passar os outros resultados aqui, né? Vamos lá. Equador 1, Argentina 0. Daqui a pouco tem notícias sobre a Argentina referente a esse jogo, tá? Chile 0, Uruguai 0. Peru 0, Paraguai 1.
E a Venezuela desperdiçou a chance de ir para a repescagem, perdendo em casa para a Colômbia. Aliás, não perdeu somente, ela foi goleada, né? Foi 6-3 esse jogo maluco isso aí, né? Enfim, eliminatórias da Copa do Mundo na Europa. A Armênia venceu a Irlanda por 2-1. O Azerbaijão empatou com a Ucrânia em 1-1. A Albânia venceu a Letônia por 1-0. A Bósnia perdeu em casa para a Áustria por 2-1. Chipre e Romênia empataram em 2-2. A França, no sufoco, venceu de virada a Islândia por 2-1. Hungria 2, Portugal com gol no fim 3, recorde histórico de Cristiano Ronaldo, já vamos falar também sobre isso. Noruega 11, Moldávia 1. É isso mesmo que você ouviu. Noruega 11, Moldávia 1. O Haaland fez 5 gols. O Asgard também fez 3, mais 3. Então foram 11 gols aí. E a Inglaterra goleou a Sérvia fora de casa por 5-0. Eliminatórias da Copa do Mundo na África. Serra Leoa 2, Etiópia 0. Zimbábue 0, Ruanda 1. Tanzânia 0, Níger 1. Namíbia 3, São Tomé e Príncipe 0. Quênia 5, Seychelles 0. Burkina Faso 0, Egito também 0. O Egito perdeu a oportunidade de estar indo para a Copa, né? Burkina Faso ainda tem chances. República Democrática do Congo 2, Senegal de virada 3. Senegal tá muito perto da vaga. África do Sul 1, Nigéria também 1. A África do Sul tá pertinho da Copa e a Nigéria tá quase fora da Copa, hein? Olha. Togo 1, Sudão 0. Gabão 0, Costa do Marfim também 0. Angola 3, Ilhas Maurício 1. Benin 4, Lesoto 0. Gâmbia 2, Burundi 0. Mauritânia 0, Sudão do Sul também 0. E Cabo Verde 1, Camarões 0. Cabo Verde está a uma vitória de disputar a sua primeira Copa. Teve uma invasão de campo incrível lá, uma festa grande lá em Cabo Verde. Olha, Cabo Verde aí que fala a língua portuguesa, né? Está muito próximo de disputar a sua primeira Copa do Mundo. Na América do Norte, tivemos no dia de ontem, no dia de anteontem, Panamá 1, Guatemala também 1. E ontem, Curaçao 3, Bermuda 2, Jamaica 2, Trinidad e Tobago 0. Também teve alguns amistosos internacionais entre seleções. Nova Zelândia 1, Austrália 3. Estônia 0, Andorra 0. Jordânia 3, República Dominicana 0. País de Gales 0, Canadá 1. Olha o Canadá aí, os dois amistosos que fez. Aqui um amistoso entre equipes alternativas do Egito e da Tunísia. Foi 3-0 para o Egito. Malta 3, San Marino 1. Estados Unidos 2, Japão 0. Olha aí. Os Estados Unidos se recuperando da derrota para a Coreia. E México com empate no finzinho 2, Coreia também 2. Teve mais um gol do Heung-min Son nesse jogo. Vamos às notícias do futebol? Bora lá! O Nottingham Forest anunciou nesta terça-feira a saída do técnico Nuno Espírito Santo após um rompimento na relação com o proprietário Evangelos Marinakis e também com o diretor Edu Gaspar. Apesar de seus méritos na temporada passada, com o histórico 7º lugar na Premier League e a qualificação inédita para a Europa League. Como substituto imediato, foi confirmado o australiano Ange Postecoglou, ex-Tottenham, que chega com contrato até 2027 e forte histórico de títulos, recentemente vencendo a Europa League. Marinakis destacou a habilidade de Postecoglou em conquistar troféus e seu estilo ofensivo como caminho para levar o clube adiante. Entretanto, com o Tottenham ele chegou em 16º lugar na Premier League. Temos que lembrar disso, né? O novo técnico estreia no comando já neste fim de semana em partida fora de casa contra o Arsenal. Já vai pegar uma pedreira de cara. Douglas Ramos, pai de Hendrick, que chegou a trabalhar como faxineiro no Palmeiras, agora atua como gestor de futebol. Ele é sócio da empresa de agenciamento DSA e colabora na gestão do Zumbi
time sensação da Copinha que surpreendeu ao vencer o Flamengo. Sem investir dinheiro próprio, Douglas oferece sua imagem, contatos e apoio logístico, como angariar transporte e material esportivo por meio de parcerias com a prefeitura e empresas locais. Ele também auxilia o Zumbi na busca por investidores e discute possibilidades de transformação do clube em SAF, mostrando envolvimento em gestão, além da função de agente. Em suas próprias palavras, meu sonho era ser jogador de futebol. Não consegui, melhor dizendo. Meu filho conseguiu. Estou fazendo o que gosto, que é trabalhar no meio do futebol. Segundo jornais internacionais, Zinedine Zidane está ciente de que deverá assumir a seleção da França após a Copa do Mundo de 2026. Reportagens recentes indicam que Zidane teria recusado outras propostas, inclusive de clubes, e aguarda pelo cargo de técnico nacional, previsto para ser aberto após a saída de Didier Deschamps após o Mundial. Embora ainda não exista confirmação oficial da Federação Francesa, a declaração de Zidane em um evento promocional expressou seu forte interesse. Seria um sonho e mal posso esperar para assumir a seleção. Até o momento, Deschamps permanece no cargo até o Mundial de 2026, conforme confirmado anteriormente. Thiago Galhardo revelou que chegou a cogitar deixar o Santa Cruz caso o projeto apresentado inicialmente não avançasse. Contratado para disputar a Série D, ele explicou que recusou outras propostas da Série B e optou por se juntar ao clube com base num plano claro de reconstrução apresentado olho no olho. O atacante deixou claro que sua decisão não foi movida por questões financeiras, mas sim pela convicção no projeto Coral. Desde o início, Galhardo condicionou sua permanência à continuidade do plano, afirmando: se o projeto não andar, o Thiago vai sair. A trajetória seguiu com alta visibilidade, valorização do clube nacionalmente, liderança e defensor da SAF local. Hoje, com o acesso à Série C conquistado e o legado reafirmado, sua postura é vista como decisiva para a campanha. Chegou ao fim ontem a última janela da data FIFA de setembro no formato atual. A partir de 2026, FIFA unificará as janelas de setembro e outubro em uma só, com até 4 jogos disputados consecutivamente, em vez de 2 por mês. Essa mudança cria uma pausa internacional mais longa, aproximadamente 16 dias, o que inevitavelmente postergará a primeira paralisação da temporada europeia para um momento posterior do calendário. A nova janela unificada está prevista para ocorrer entre 21 de setembro e 6 de outubro de 2026, permitindo disputas intensas de até 4 confrontos no período. Essa reorganização visa condensar as pausas internacionais, potencialmente reduzindo interrupções frequentes nas rodadas iniciais das ligas europeias. Luis Suárez foi suspenso por 3 jogos na Major League Soccer após o incidente na final da Leagues Cup, em que teria cuspido em um membro da equipe técnica do Seattle Sounders. Soma-se a suspensão de 6 partidas já imposta pela organização da competição. A punição da Major League Soccer o impedirá de atuar nos confrontos contra Charlotte FC, 13 de setembro, Seattle Sounders, 16 de setembro, e DC United, 20 de setembro. O Inter Miami também se manifestou oficialmente, lamentando o episódio, reforçando que o comportamento individual de Suárez não representa os valores do clube. Com 38 anos, Suárez agora enfrenta uma das punições mais severas de sua carreira recente por conduta antidesportiva. Com o Camp Nou ainda sem liberação, o jogo entre Barcelona e Valência será disputado no estádio Johan Cruyff, parte da cidade desportiva Joan Gamper, com capacidade para apenas 6.000 torcedores, bem abaixo do exigido pela La Liga para jogos da primeira divisão. Apesar das limitações, a La Liga autorizou o uso do local como exceção, desde que sejam feitas adequações técnicas urgentes, como a instalação de câmeras para VAR e de uma conexão de fibra ótica, e passou por inspeção tanto em 27 de agosto quanto na última semana. A opção pelo Johan Cruyff decorre de múltiplos fatores. A reforma do Camp Nou acumula 9 meses de atraso e não obteve os alvarás necessários. A alternativa do Estádio Olímpico Louis Compagnie foi inviabilizada pela ocupação do palco por um show do Post Malone.
O clube segue trabalhando para obter as permissões administrativas do Spotify Camp Nou, mas a partida de domingo será realizada nesse estádio provisório com capacidade reduzida e informações sobre bilheteria e logística que serão divulgadas em breve, depois do jogo, provavelmente. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com mais notícias do futebol, não sai daí. Visionária Esportes. E voltamos com o Visionário Esportes. Vamos para mais notícias do futebol. Hoje tem bastante notícia aqui. John Textor rebateu críticas de Carlos Augusto Montenegro sobre o futuro do Botafogo. Em áudio vazado, Montenegro afirmou que o clube permanecerá sob a gestão da Eagle Football com ou sem a participação do investidor norte-americano e descartou qualquer transferência para as Ilhas Caimã. Em resposta, Textor utilizou as redes sociais para afirmar que Montenegro está totalmente equivocado e que ele não possui informações completas sobre a operação. O empresário também anunciou que estará no Rio de Janeiro nesta semana para discutir a fundo as questões envolvendo o Alvinegro. A disputa entre Textor e Montenegro reflete tensões internas na Eagle Football, empresa que administra o futebol do Botafogo, com implicações significativas para o futuro do clube carioca. A partida entre Juventus e Inter de Milão neste sábado pela pela Série A italiana marcará a estreia da HFCAM. O árbitro utilizará uma microcâmera de alta resolução montada no fone de ouvido, capturando imagens durante aquecimentos, lances ao vivo como faltas e replays. O feed também será acessível ao VAR, com trechos transmitidos ao vivo, proporcionando uma perspectiva inédita para os telespectadores. Essa inovação já foi testada nos Estados Unidos durante a Copa do Mundo de Clubes em julho e faz parte de uma colaboração entre a FIFA e a IFAB para aprimorar a cobertura de competições de elite. Luigi De Siervo, CEO da Liga Série A, destacou que a HFCAM oferece aos torcedores uma experiência única e reforça o compromisso da Liga com a inovação na transmissão do futebol. Cristiano Ronaldo alcançou 39 gols nas eliminatórias da Copa do Mundo, empatando com o guatemalteco Carlos Ruiz como o maior artilheiro da história da competição. O feito foi alcançado durante a vitória de Portugal sobre a Hungria por 3-2 no dia de ontem, quando Ronaldo converteu um pênalti que colocou sua seleção à frente do placar. Carlos Ruiz, conhecido como El Pescadito, comemorou o recorde com emoção. Em suas redes sociais, ele expressou orgulho por sua marca histórica, destacando que seu maior feito foi representar a seleção da Guatemala. Ronaldo, aos 40 anos, continua ampliando seus feitos internacionais. Além de igualar o recorde de Ruiz, ele se tornou o maior artilheiro das eliminatórias da Copa do Mundo, superando Lionel Messi, que encerrou sua participação nas eliminatórias com 36 gols. O ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho revelou no documentário Máfia do Apito que interferiu no Campeonato Brasileiro de 2005, manipulando resultados para favorecer o Corinthians. Ele afirmou que sem sua atuação, o Internacional teria conquistado o título. O escândalo envolveu 11 jogos anulados e resultou na suspensão e banimento de Edilson do futebol. O documentário relembra o esquema de manipulação de resultados que abalou o futebol brasileiro. Olha. O estádio Nabi Abichedi, conhecido como Nabizão, iniciou sua demolição nesta terça-feira, marcando o começo da transformação do estádio em uma arena moderna. O projeto, que ainda será apresentado pelo clube, tem previsão de conclusão entre 4 a 5 anos. A demolição será realizada em etapas, começando pelas arquibancadas metálicas com assentos de madeira e posteriormente pelas áreas de concreto. A previsão é que essa etapa dure até o final de janeiro ou início de fevereiro do próximo ano. Após isso, inicia-se a terraplanagem, seguida pelas obras de fundação, estrutura, cobertura e acabamento. Durante o período de obras, o Red Bull Bragantino tem mandado seus jogos no estádio municipal Cícero de Souza Marques, que passou por reformas realizadas pelo clube com um investimento de cerca de 30 milhões de reais. O Nabi Abichedi, inaugurado em 1949, era considerado o estádio mais raiz da Série A, com arquibancadas de madeira e proximidade intensa entre torcida e campo. A última partida no estádio ocorreu em abril de 2025, quando o Bragantino venceu o Cruzeiro por 1-0.
A proposta da Lazuli Partners e LZ Sports para a SAF do Fluminense inclui um aporte inicial de 500 milhões de reais e a dívida assumida de 871 milhões de reais do clube. O investimento total previsto é de 6 bilhões 900 milhões de reais ao longo de 10 anos, com 4 bilhões e 700 milhões destinados à folha salarial de elenco e comissão técnica. Atualmente a folha salarial do Fluminense é de 19 milhões e 100 mil reais mensais, com projeção de 27 milhões para 2028. A proposta visa posicionar o clube entre as 3 ou 4 maiores folhas salariais do futebol brasileiro. O modelo de governança será descentralizado, com 40 investidores torcedores do Fluminense participando da SAF. A proposta será submetida à votação dos sócios após as eleições presidenciais previstas para novembro ou dezembro de 2025. O Flamengo lançou nesta terça-feira uma campanha para que a Organização das Nações Unidas, a ONU, reconheça oficialmente a nação rubro-negra como a primeira nação simbólico-cultural do mundo. O anúncio foi feito por meio de um pronunciamento de Zico, o maior ídolo da história do clube. No vídeo, Zico destacou que se o Flamengo fosse um país, teria a 36ª maior população do mundo, com mais de 45 milhões de pessoas unidas por uma mesma bandeira, cultura e sentimento que atravessa gerações. O clube busca, com essa iniciativa, engajar sua torcida em um movimento simbólico que traduz a força cultural, social e emocional do Flamengo, que já ultrapassa fronteiras. Torcedores podem apoiar a causa assinando uma petição digital disponibilizada no site oficial do clube. O Internacional foi condenado pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas, CNRD, a pagar 1.472.588 euros e 33 centavos, aproximadamente 9 milhões e 300 mil reais, ao Flamengo, referente à compra do volante Thiago Maia, além de 51.211 reais e 99 centavos em custas processuais e 467 mil reais em honorários advocatícios. A decisão foi proferida em 29 de agosto de 2025 e o clube gaúcho recorreu em 8 de setembro, buscando reverter a condenação. Internamente, o Flamengo vê o recurso como uma manobra para adiar o pagamento da dívida, o que tem gerado insatisfação na diretoria rubro-negra. Notícias do Corinthians aqui, ó. O Corinthians concluiu nesta terça-feira os preparativos para o confronto contra o Atlético Paranaense, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta será realizado hoje às 9h30 da noite na Neoquímica Arena. O Timão venceu o jogo de ida por 1-0 em Curitiba e joga por um empate para avançar à semifinal. O atacante Memphis Depay, que estava com a seleção da Holanda durante a data FIFA, retornou ao Brasil e participou do treino final com o elenco. No domingo, ele marcou 2 gols contra a Lituânia, se tornando o maior artilheiro da história da seleção holandesa. O técnico Dorival Júnior ainda não confirmou a escalação, mas a tendência é que Memphis Depay e Yuri Alberto, recuperado de cirurgia, iniciem a partida como os titulares. O provável time do Corinthians é Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Maicon Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto ou Guinegão. A Caixa Econômica Federal manifestou disposição para renegociar a dívida do Corinthians referente à construção da Neoquímica Arena, que atualmente gira em torno de 710 milhões de reais. O presidente do banco, Carlos Antônio Vieira Fernandes, propôs um modelo de pagamento por meio de um fundo de investimento, no qual torcedores adquiririam cotas de R$100. Com 35 milhões de torcedores, o clube poderia levantar aproximadamente R$1,5 bilhão de reais, quitando a dívida e ainda gerando recursos adicionais. O lucro do fundo seria destinado ao próprio Corinthians. A proposta visa resolver a situação financeira do clube e transformar a gestão do estádio em um modelo mais sustentável, mas parece que o negócio não está andando por enquanto. Vamos ver. O Ministério Público de São Paulo notificou o Corinthians por não ter enviado todos os documentos financeiros solicitados para apurar possíveis irregularidades nas gestões de Andrei Sanches, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo. O clube entregou apenas faturas de cartões corporativos, deixando de fora relatórios de despesas essenciais para a investigação.
O promotor Cássio Concerino alertou que, caso o clube não envie os documentos completos, poderá ser instaurado um inquérito policial por desobediência. O Corinthians justificou a demora devido à subtração de documentos após uma invasão na sala da presidência em maio. A situação gerou tensão interna, com cobranças por maior transparência e colaboração com as autoridades. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, explicou que a venda de 4 jogadores formados na base foi uma medida necessária para evitar um novo déficit financeiro em 2025. O clube registrou um prejuízo de 287 milhões de reais em 2024, o maior desde que Casares assumiu a presidência. Ele destacou que no caso de Henrique Carmo, o próprio atleta manifestou interesse em se transferir para o CSKA, facilitando a negociação. Casares enfatizou que o São Paulo vive um momento de recuperação financeira que está melhorando gradativamente, mas ainda precisa vender jogadores para equilibrar as contas. Ele também mencionou que o clube não pode mais viver situações de déficit e que a venda de atletas é uma estratégia necessária para manter a competitividade e honrar os compromissos financeiros, como os salários dos atletas e os custos operacionais do centro de treinamento em Cotia e Barra Funda. O mandatário lamentou as saídas, mas reforçou que são essenciais para manter o time competitivo. O atacante Marcos Leonardo está próximo de ser emprestado pelo Al Hilal ao Neon da Arábia Saudita até o fim da temporada. Após tentativa frustrada de transferência para o São Paulo, o jogador de 22 anos busca mais tempo de jogo. O Neon, recém-promovido à elite do futebol saudita, está em processo de ascensão e vê em Marcos Leonardo uma oportunidade para reforçar o elenco. O empréstimo está em fase avançada, com acordo entre os clubes já em andamento. Um rápido intervalo, já voltamos com mais notícias do futebol. Não sai daí. Visionária Esportes. Já estamos de volta com o Visionário Esportes, tem mais notícias do futebol aqui, vamos lá. O goleiro Cássio do Cruzeiro não sofre gols na Copa do Brasil há mais de 2 anos. Sua última vez sendo vazado na competição foi em 16 de agosto de 2023, quando ainda defendia o Corinthians em uma derrota por 2-0 para o São Paulo. Desde então, atuando pelo Cruzeiro, Cássio manteve a meta invicta em todas as 5 partidas disputadas na edição de 2025, incluindo confrontos contra Vila Nova de Goiás, CRB e Atlético Mineiro. Com isso, o time celeste segue com 100% de aproveitamento defensivo no torneio até o momento. O próximo desafio do Cruzeiro é contra o Atlético Mineiro nesta quinta-feira, no Mineirão, pelas quartas de final. Com a vantagem de 2-0 conquistada no jogo de ida, a Raposa pode até perder por 1 gol de diferença, que avança diretamente à semifinal. O meio atacante William, foi oficialmente apresentado pelo Grêmio nesta terça-feira, após retornar ao futebol brasileiro. Em coletiva, o jogador revelou que em 2022 havia decidido não voltar ao Brasil devido a ameaças recebidas por sua família durante sua passagem pelo Corinthians. No entanto, após receber apoio de amigos como Carlos Vinícius e dirigentes do Grêmio, ele reconsiderou sua decisão. William destacou a importância do ambiente familiar e a estrutura do clube como fatores decisivos para sua escolha. Ele também mencionou que está fisicamente bem e motivado para contribuir com a equipe, visando uma possível estreia no clássico Grenal. Olha aí, hein? O Grêmio decidiu exercer a opção de compra do lateral esquerdo Marlon junto ao Cruzeiro. O jogador, que chegou ao clube gaúcho por empréstimo no início da temporada, atingirá a marca de 25 jogos, condição prevista no contrato para a aquisição definitiva. Com isso, o tricolor desembolsará 3,5 milhões de euros, aproximadamente 22 milhões de reais, ao fim de 2025. Marlon, de 28 anos, já atuou em 19 partidas como titular e se consolidou como peça-chave na equipe de Mano Menezes. A negociação está alinhada com a atual gestão do clube e reforça o compromisso com a continuidade e estabilidade do elenco. O meia Otávio, ex-Porto e seleção portuguesa, deixou o Al Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, e foi oficialmente apresentado pelo Al Qadsiya, também da Arábia Saudita. O clube de Riad confirmou a transferência nas redes sociais, agradecendo ao jogador pelos serviços prestados. Otávio assinou contrato de 2 anos com o Al Qadsiya, equipe que terminou a última temporada da Saudi Pro League na 4ª posição. Durante sua passagem pelo Al Nassr, Otávio disputou 84 partidas e marcou 12 gols. O Al Qadsiya, treinado por Michel Gonzalez, busca reforçar seu elenco para a temporada 2025-2026. O goleiro Miles Villar
nascido em Antuérpia, Bélgica, e atualmente atuando pela Roma, enfrenta um impasse em sua elegibilidade para representar a seleção belga. Após se destacar nas categorias de base da Bélgica, Svila optou por representar a Sérvia e fez sua estreia em 2021 em um amistoso contra o Catar. Embora o jogo não tenha sido oficial, as regras da FIFA consideram qualquer participação em partida internacional como vínculo definitivo com a seleção. Consequentemente, Sviller não pode mais atuar pela Bélgica, apesar de seu desejo de representar o país onde nasceu. Advogados estão analisando maneiras de contornar essa situação, mas até o momento a FIFA mantém a sua posição. A ESPN Brasil anunciou que todos os seus programas de debate em futebol serão transmitidos simultaneamente na TV e no YouTube oficial da emissora, adotando o formato simulcast. A medida visa ampliar o acesso e a conveniência dos fãs. Entre as atrações que agora contam com transmissão simultânea estão o F-Show, Mundo F, Equipe F, Linha de Passe em todas as edições, Mina de Passe e Resenha da Rodada. Com mais de 7 milhões de inscritos, o canal oficial da ESPN no YouTube é uma das principais referências esportivas do Brasil. A estratégia digital da emissora segue em expansão, com a contratação de jornalistas renomados para reforçar a cobertura de futebol e ampliar o alcance da marca em múltiplas plataformas. O atacante Kylian Mbappé marcou seu 52º gol pela seleção francesa na vitória por 2-1 sobre a Islândia pela Liga das Nações, ultrapassando Thierry Henry, que possui 51 gols. Com isso, Mbappé se tornou o segundo maior artilheiro da história da França, apenas atrás de Olivier Giroud, que tem 57 gols. Mbappé alcançou essa marca em 91 jogos, enquanto Henry precisou de 123 partidas para atingir 51 gols. O camisa 10 do Real Madrid expressou orgulho por igualar Henry, mas afirmou que seu foco está em conquistar títulos com a seleção, como a Copa do Mundo e a Liga das Nações, e não em recordes individuais. Pela primeira vez em 2025, a torcida do Botafogo esgotou os ingressos para o estádio Newton Santos. No jogo contra o Vasco, válido pela Copa do Brasil, está marcado para esta quinta-feira às 9h30 da noite. A expectativa é de que o público supere o recorde anterior de 37.131 torcedores, registrado na vitória sobre a LDU pelas oitavas de final da Libertadores. O Botafogo anunciou que todos os bilhetes foram vendidos na noite de segunda-feira e a torcida do Vasco também adquiriu todos os ingressos destinados ao setor visitante. A partida definirá uma vaga na semifinal da competição. A seleção da Argentina terá seu primeiro desfalque para a estreia na Copa do Mundo, o zagueiro Nicolás Otamendi. Ele cumprirá suspensão automática devido à expulsão sofrida contra o Equador nas eliminatórias sul-americanas. O regulamento da FIFA prevê que cartões vermelhos resultem em suspensão para a próxima partida oficial da seleção, o que impede Otamendi de atuar no jogo de abertura da Copa. A ausência do defensor representa um desafio para o técnico Lionel Scaloni, que precisará ajustar a defesa para o confronto inicial. A Conmebol anunciou alterações significativas para as transmissões da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana no ciclo 2027 e 2030. A partir de 2027 haverá apenas um jogo da Libertadores transmitido em TV aberta por rodada, já a partir da fase de grupos, visando aumentar a arrecadação e, consequentemente, as premiações para os clubes. Além disso, a Conmebol abrirá licitação para 5 pacotes de mídia: TV aberta, TV por assinatura, streaming pago, highlights e um novo pacote de streaming aberto, destinado a plataformas como Cazé TV e Gold no YouTube. A Globo, atual detentora dos direitos da Libertadores, busca renovar seu contrato, enquanto SBT e Record também estão na disputa. A Paramount anunciou que não renovará os direitos de transmissão para o próximo ciclo, encerrando sua participação na América Latina após 2026. A licitação está prevista para ocorrer até o final de 2025. Bom, vamos começar a dar as notícias aqui dos outros esportes. Bora lá. Hugo Calderano avançou às oitavas de final do WTT Champions de Macau, na China, após vencer o sul-coreano An Jae-hoon por 3-0, com parciais de 13-11, 12-10 e 11-8. No segundo set, o brasileiro virou de um 8-1 contra, mostrando grande recuperação. Na próxima fase, ele enfrentará o vencedor do confronto entre o americano Kanak Ja e o alemão Dan Qiu. O torneio, que ocorre entre
9 e 14 de setembro, vale pontos no ranking mundial e é considerado um dos principais eventos da temporada. No Eurobasket 2025, a Turquia venceu a Polônia por 91-77, garantindo vaga na semifinal após 24 anos. Alperen Sengun foi em grande destaque, liderando a equipe com 22 pontos e 11 rebotes. A Grécia também avançou, derrotando a Lituânia por 87-76. Giannis Antetokounmpo brilhou com 29 pontos e 9 rebotes, enquanto seu irmão Costas contribuiu com 4 tocos. A semifinal entre Turquia e Grécia está marcada para sexta-feira, dia 12 de setembro. Um rápido intervalo, já voltamos com mais notícias dos outros esportes, incluindo o tênis, tá? Daqui a pouco tem mais. São Paulo Open para vocês. Visionária Esportes. Já voltamos com o Visionário Esportes. Vamos para mais notícias dos outros esportes aqui. Começamos com o São Paulo Open. Bia Haddad Maia considera o São Paulo Open de 2025 como um marco para o tênis brasileiro, destacando o impacto do torneio na popularização do esporte no país. Em entrevista ao Jornal Nacional, ela afirmou que espera que o evento inspire mais pessoas a praticarem tênis, especialmente com a estrutura do Parque Vila Lobos, que permanecerá acessível ao público após o torneio. Além disso, Bia ressaltou a importância de valorizar o legado de Maria Esther Bueno, cuja quadra central do torneio leva seu nome. E vamos aqui aos resultados, do São Paulo Open 2025. A Bia Haddad Maia, estreou com vitória expressiva sobre a italiana Mirjana Tona por 2-0, com duplo 6-1. Na segunda rodada, enfrentará a compatriota Laura Pigossi, que também avançou após derrotar a norte-americana Elizabeth Mandlik por 2-1, com parciais de 2-6, 6-3 e 6-4. Além delas, a filipina Alexandre Ala, uma das grandes rivais da Bia Haddad nesse torneio, teve uma estreia dominante, vencendo a francesa Yasmine Mansouri por 6-0 e 6-2. Com essas vitórias, 4 brasileiras avançaram às oitavas de final do torneio realizado no Parque Vila Lobos. Uma delas, Nahuane Vitória Neme da Silva, conhecida como Naná, de apenas 15 anos, fez história ao conquistar sua primeira vitória no circuito WTA 250 durante o USP Open 2025, em São Paulo. Em um duelo brasileiro, ela superou Carol Menigeni por 2-1, parciais de 6-7 com 7-0 no tiebreak, 6-2 e 6-0. Tornando-se a primeira tenista nascida em 2010 a vencer uma partida na chave principal de um torneio WTA. Com a vitória, Naná subiu 423 posições no ranking, passando da posição 1206 para a posição 783. Após a derrota, Carol Meligeni se emocionou e valorizou a atuação da jovem adversária, destacando seu talento e a qualidade do jogo apresentado. Além disso, ela também perdeu o pai recentemente, então por isso que estava bastante emocionada. Apesar da eliminação precoce, ela expressou orgulho por fazer parte do momento histórico de Naná e reforçou a importância do apoio ao tênis feminino no Brasil. João Fonseca, de 19 anos, foi anunciado na Bélgica, que ocorrerá de 12 a 19 de outubro. A organização do torneio descreveu como a sensação do tênis, destacando sua rápida ascensão no circuito profissional. Esse será o primeiro torneio de Fonseca em Bruxelas e sua estreia no evento europeu. Ele já conquistou um título ATP 250 no Aberto da Argentina em fevereiro e atualmente ocupa a 42ª posição no ranking mundial. Além disso, o brasileiro está confirmado para o Masters 1000 de Xangai, programado para a semana anterior ao torneio belga. A NFL alcançou um marco histórico no Brasil, com a transmissão do compacto do jogo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, exibido pela TV Globo na madrugada de sexta para sábado. A partida registrou 4,4 pontos de audiência no Ibope, consolidando-se como o maior índice já alcançado por um jogo da liga na televisão aberta brasileira. O comentarista do Grupo Globo, Anthony Curti, confirmou que se trata da maior audiência da história da NFL no país. Esse feito reflete o crescente interesse do público brasileiro pelo futebol americano. A partir da temporada 2025-2026, o Grupo Globo adquiriu os direitos de transmissão da liga no Brasil, quebrando a exclusividade da Disney, que veiculava os jogos na ESPN. A Globo exibirá 4 jogos por rodada, sendo um exclusivo aos domingos e à tarde na GE TV. Além disso, a partida teve
teve grande repercussão internacional. Segundo dados da Nielsen, a transmissão no YouTube alcançou uma média de 16 milhões e 200 mil espectadores no Brasil, com um total estimado de 17 milhões e 300 mil telespectadores, incluindo 1 milhão e 100 espectadores globais. Esse recorde de audiência demonstra o potencial de crescimento da NFL no mercado brasileiro e reforça a importância da parceria com a TV Globo para a expansão do esporte no país. Após uma estreia decepcionante na temporada 2025 da NFL, o kicker Jake Moody foi dispensado pelo San Francisco 49ers. Na vitória apertada sobre o Seattle Seahawks por 17-13, Moody errou um field goal de 27 jardas e teve outro de 36 jardas bloqueado, marcando a primeira vez em 19 anos que o time perdeu 2 chutes curtos em uma mesma partida. Nossa. Apesar de um bom desempenho na pré-temporada, o desempenho inconsistente desde sua seleção na terceira rodada do draft de 2023 levou à decisão. Para substituí-lo, os 49ers contrataram o veterano Ed Pinheiro, ex-Carolina Panthers, que possui uma taxa de acerto de 88,1% em field goals na carreira. Essa mudança reflete a busca por maior consistência na posição de kicker. Cooper Flagg, escolhido como a primeira seleção geral do draft de 2025, está se preparando para sua estreia na NBA com os Dallas Mavericks de uma forma inovadora. Diante da ausência de Kyrie Irving, que se recupera de uma lesão do joelho, Flagg utiliza o videogame NBA 2K 2026 para simular sua integração com os novos companheiros de equipe, incluindo Irving e Anthony Davis. Essa abordagem permite que ele entenda os movimentos sem a bola e se familiarize com os estilos de jogo de seus colegas, mesmo antes de treinamentos presenciais. Além disso, o técnico Jason Kidd planeja testar Flagg como armador, desafiando-o a assumir responsabilidades de condução de jogo, o que pode acelerar sua adaptação ao nível profissional. Durante as negociações para sua contratação pelo Toronto Raptors em 2019, Kawhi Leonard, por meio de seu tio e representante Dennis Robertson, apresentou uma lista de exigências consideradas inusitadas e que extrapolavam as permissões da NBA. Entre as solicitações estavam participação acionária no Toronto Maple Leafs, equipe da National Hockey League, pertencente à mesma empresa controladora dos Raptors, a MLSE, um contrato de patrocínio de 10 milhões de dólares anuais sem a necessidade de aparições públicas ou promoções, o que configuraria um no-show job. Vamos explicar isso aqui. No-show job é um trabalho sem presença, que é basicamente um emprego em que a pessoa recebe salário ou benefícios sem precisar comparecer ao local de trabalho ou desempenhar as funções esperadas. No contexto mencionado, sobre Kawhi Leonard, o pedido de patrocínio de 10 milhões de dólares anuais, sem a necessidade de aparições públicas ou promoções, funcionaria como um no-show job, porque ele receberia o pagamento relacionado ao patrocínio, mas sem cumprir as obrigações normalmente exigidas, como publicidade, eventos e divulgação. É um termo comum em investigações de corrupção ou acordos corporativos questionáveis, mas aqui aparece como uma demanda inusitada dentro das negociações esportivas. Além disso, a troca de Paul George para os Raptors com um custo elevado. Essas demandas foram recusadas pela MLSE, que destacou que a NBA proíbe negociações diretas de contratos de patrocínio entre equipes e jogadores. A recusa pode ter influenciado na decisão de Leonard de assinar com os Los Angeles Clippers posteriormente. Recentemente surgiram informações sobre um contrato semelhante com a empresa Aspiration, que está sendo investigado pela NBA por possível violação das regras de teto salarial. Essas revelações lançam uma nova perspectiva sobre os bastidores da saída de Leonard dos Raptors e levantam questões sobre práticas financeiras na NBA. Isso vai dar um rolo, meu amigo. Victor Wembanyama está promovendo uma verdadeira revolução na cultura de torcida do San Antonio Spurs. Inspirado pelos grupos de apoio organizados do futebol europeu, torcedores organizados, né? Ele idealizou uma nova seção de fãs chamada Supporters Section, que será inaugurada nesta temporada da NBA.
O objetivo é criar um ambiente vibrante e apaixonado, com cânticos, tambores e bandeiras, elevando a atmosfera do Frost Bank Center. Os interessados em participar passaram por um processo de seleção no último domingo, com o Wembanyama presente para acompanhar o processo. Os escolhidos terão acesso a ingressos e estacionamento para todos os jogos em casa, além de descontos exclusivos e produtos oficiais. A adesão custa $999 e exige presença em pelo menos 75% das partidas. O Wembanyama acredita que se essa iniciativa alcançar seu potencial máximo, ele será fundamental para o sucesso da equipe no futuro. Após um incidente em que uma torcedora do Philadelphia Phillies tomou uma bola de home run de um menino de 10 anos durante o jogo contra o Miami Marlins, a varejista de cards colecionáveis Blowout Cards ofereceu $5 mil, aproximadamente 27 mil reais, à mulher envolvida. A condição para receber o pagamento é que ela peça desculpas publicamente e assine a bola com a frase "sinto muito" para que seja devolvida ao garoto. O episódio gerou grande repercussão nas redes sociais, com internautas criticando a atitude da torcedora e apoiando a iniciativa da empresa. Após 2 décadas, a equipe Sauber substituiu seu tradicional motorhome, conhecido como Hospitality Building, por uma nova instalação moderna, marcando o início da transição para a era Audi na Fórmula 1. A mudança foi anunciada durante o Grande Prêmio da Itália em Monza, em setembro de 2025. A nova estrutura, que será oficialmente inaugurada no Grande Prêmio de Mônaco em junho de 2026, reflete o compromisso da Audi com inovação, eficiência e sustentabilidade. Embora detalhes específicos sejam confidenciais, sabe-se que o projeto incorpora as cores da Audi e oferece mais espaço para escritórios e áreas de alimentação, aliando-se à visão da marca para o futuro da equipe. Na próxima segunda-feira, dia 15 de setembro, o mestre Dedé Pederneiras será homenageado em sessão solene no Palácio Tiradentes, sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ALERJ, em comemoração ao Dia do Jiu-Jitsu. A cerimônia está marcada para as 2 horas da tarde e é promovida pela Comissão de Legislação Participativa da Casa. Dedé Pederneiras é reconhecido como um dos maiores nomes do Jiu-Jitsu e do MMA no Brasil. Como líder e cofundador da equipe Nova União, formou campeões mundiais e atletas de destaque como José Aldo e Renan Barão. Além de sua trajetória esportiva, Dedé também é conhecido por seu trabalho social em comunidades carentes do Rio de Janeiro. Em entrevistas ao site Tatame, Dedé expressou sua gratidão pela homenagem. É sempre muito gratificante, depois de tantos anos dentro da luta, construindo uma história dentro do esporte, você ser homenageado por aquilo que você fez é a certeza de que contribuiu de alguma forma positiva. Mais do que a placa, é sobre o legado e sobre poder ajudar as pessoas através do esporte. A cerimônia será transmitida ao vivo pelo canal da ALERJ no YouTube e contará com a presença de autoridades, atletas e fãs do esporte. Ontem, em Okinawa, no Japão, a seleção brasileira masculina de vôlei enfrentou a França em amistoso preparatório para o Campeonato Mundial nas Filipinas. Com o retorno do oposto Alain ao time titular, o Brasil foi derrotado por 3-1, com parciais de 25-23, 22-25, 25-21 e 25-22. Um set extra foi disputado, também vencido pela França por 25-23. Alain havia ficado fora das partidas anteriores na Polônia devido a uma lesão na panturrilha esquerda e não participou do torneio Memorial Wagner, nem dos amistosos contra a Polônia e a Argentina. No amistoso contra a França, a formação inicial do Brasil foi composta por Cachopa, Alain, Arthur Bento, Lucas Bergman, Flávio, Judson e Mike. Durante a partida, o técnico Bernardinho fez alterações, incluindo as entradas de Darlan, Brasília, Honorato, Adriano, Matheus Pinta, Thierry, Chizoba, Hendrick e Lucarelli. O Brasil enfrentará a França novamente em jogo treino nesta quarta, no caso hoje, antes de embarcar para as Filipinas, onde disputará o Campeonato Mundial contra Sérvia, China e República Tcheca na fase de grupos. Os 2 primeiros colocados de cada grupo avançam para as oitavas de final. Um rápido intervalo, já voltamos com a agenda esportiva do dia. Visionária Esportes. Já voltamos com o Visionário Esportes. Vamos para a agenda esportiva do dia de hoje, dia 10. Nossa fonte é o site ondeassistir.net.br.
Vamos lá? Pela Copa do Brasil, hoje às 7 da noite, tem Fluminense e Bahia, com transmissão do Sport TV e pelo Premier. Quartas de final, jogos de volta. Às 9h30 tem Corinthians e Atlético Paranaense, transmissão da Globo, Sport TV, Premier e Prime Video. Pelo torneio Al-Andalus Sub-18, às 5 da tarde, tem a final entre Racing e Barcelona, com transmissão da ESPN 4, Racing da Argentina e Barcelona. Às 7 da noite tem Copa do Nordeste Sub-20, o jogo entre Ceará e Bahia, primeiro jogo de ida da final, com transmissão do YouTube do Lance e do Sportnet, além de transmissão do canal Sportnet. No basquete, vai ter às 11 da manhã, Eurobasket, mais um jogo das quartas de final, Finlândia e Geórgia, transmissão da ESPN 2. E às 3 da tarde, também Eurobasket, Alemanha e Eslovênia, transmissão também da ESPN 2. Vai ter vôlei feminino, paulista feminino, às 8h30 da noite, com o jogo entre SESI Bauru e Barueri, transmissão no Sport TV 2. Beisebol, às 7h30 da noite, tem MLB, né, beisebol, New York Mets e Philadelphia Phillies, transmissão da ESPN 2. Lutas, Campeonato Mundial de Boxe, tá rolando agora na Cazé TV, no YouTube, né? Ciclismo, às 10 para as 11 da manhã, tem a Volta da Espanha, a etapa 17, na transmissão da ESPN 3. Tênis, São Paulo Open, está sendo realizado aí, a segunda rodada do São Paulo Open, hoje à 1 da tarde, transmissão do Sport TV 3. E às 5 da tarde tem WTA 500 de Guadalajara, segunda rodada, com transmissão do Disney Plus. Também está rolando agora tênis de mesa, etapa de Macau, transmissão do Cazé TV e Sport TV 3. E às 11h45 da noite vai rolar mais da etapa de Macau, com transmissão da Cazé TV no YouTube. E assim, minha gente, vamos chegando ao fim de mais uma edição do Visionário Esportes. Hoje ficamos com a palavra de Romanos, capítulo 12, versículo 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Mesmo em meio às pressões da vida, Deus nos convida a manter a alegria, a paciência e a oração constante. Quem confia nele nunca caminha sozinho. Você também pode ouvir a reprise do programa de hoje às 6 horas da tarde aqui na programação. E também nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora da cidade de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM e ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná. Eu sou Manuel Rodrigues, agradeço demais pela sua companhia, que Deus abençoe sua vida e até a próxima edição do Visionário Esportes, que será na segunda-feira, tá? Então não teremos programa nem amanhã, nem sexta-feira, ok? Segunda-feira, 9 da manhã, Visionário Esportes aqui. Valeu, gente!